Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 41.1. Uma aula que vai aprofundar um pouco mais sobre um fenômeno luminoso e óptico que você já está acostumado, porque viemos falando sobre ele nas últimas aulas. Ou seja, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a refração da luz. Então, entramos aqui, em refração da luz, parte 3, tá? Refração da luz, parte 3, onde vamos detalhar um pouco mais o conceito de dióptro plano e falaremos um pouco mais sobre prisma, tudo bem? Então, a aula de hoje está totalmente aplicada a fenômenos do cotidiano, do dia a dia, desde curiosidades que você está acostumado a ver e falar assim, por que aquilo ali está acontecendo daquele jeito? E a refração. Até aplicações tecnológicas, como vai ser o caso do uso do prisma, tudo bem? Vamos nessa! Vamos lá, dióptro plano. Eu vou chamar de dióptro plano todo sistema... Cadê a nossa canetinha? Aqui. Todo sistema, né, que é formado por dois meios homogêneos e transparentes. Quando essa separação acontece por um meio plano, você então está falando que é um dióptro plano. Aí você pensa assim, tá, calma lá. Eu tenho que ter dois meios, eles têm que ser homogêneos. Tá. Pode ser ar e água? Pode. Pode ser água e óleo? Pode. Entendeu? Pode ser um fluido e um outro fluido. Pode ser o ar e um fluido. A única condição é que eles têm que ser homogêneos, tá? Ou seja, todo fluido ali, naquela porção, deve ter as mesmas propriedades físicas de densidade, que não mudem com a pressão nem com a temperatura. Então, eles têm que ser o quê? Homogêneo, ter a mesma característica em toda porção. Bom, a luz vai atravessar daquele meio para o outro e tem uma superfície que o separa. Ela é plana. Pronto. Então, meios com mesmas propriedades constantes, com a mesma propriedade constante, atravessa para um outro meio que também tem propriedades físicas constantes, ou seja, também é homogêneo, e ele vai atravessar por um meio plano. Por que homogêneo? Pensa aí. Por que homogêneo? Por que deveria ser homogêneo? Você viu lá em aulas passadas que se você emitir a luz, um raio de luz, um raio luminoso, numa superfície que é heterogêneo, haverá mudança da trajetória da luz. Ah, então aquele raio luminoso não vai ter uma trajetória retilínea. Não, aquela luz já vai curvar. Então essa luz já vai chegar mudando a trajetória. Não é o que você quer. No dióptro plano ela vai chegar retilínea. Dependendo do ângulo dela, ela pode mudar a trajetória e depois disso ela vai continuar se propagando de forma retilínea. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Observe abaixo a representação de um dióptro plano na separação entre a água e o ar, que são dois meios homogêneos e transparentes. E aí, por exemplo, aqui, você vai ter a parte externa, o ar, o índice de refração igual a 1, a água, o índice de refração aproximadamente 4/3, ok? E o meio que o separa, uma superfície plana, e o conjunto disso vai ser o seu dióptro plano. Uma representação do que acontece na percepção do dióptro plano, ou seja, parte da caneta está dentro do fluido, da água, a outra parte está em contato com o ar. O ar tem índice de refração 1, a água, índice de refração 4/3, ou seja, são diferentes. Os dois meios são homogêneos. A luz que está incidindo aqui na caneta que está sobre o ar é uma direção de propagação e velocidade, e na água ela vai mudar a direção de propagação e também velocidade. O que vai dar essa percepção de que a caneta está quebrada, né, ou entortada. Então aqui, a esse conjunto que eu acabei de mostrar, isso aí nós chamamos de dióptro plano. O que acontece para um peixe, ali, que vem dentro da água, vem nadando o peixe.
e tem alguém aqui fora dando uma visada, né? Essa pessoa está observando esse peixe nadando. O que a pessoa de verdade, de fato, está observando? Ela está observando o peixe tal qual ele é e tal qual onde ele está? E a resposta é não. Por que não? Porque o peixe está em um meio e o observador está em outro meio e, portanto, a luz que vai refletir na superfície do peixe não vai chegar diretamente para impressionar a retina do observador. Portanto, ela vai atravessar de um meio para o outro e sofrerá refração, tá? Aí você fala, então a luz foi desviada, né? Ela foi desviada, sim, porque a trajetória dela mudou de direção. Ou seja, tu vai ter o teu raio luminoso incidente, o seu raio luminoso refratado, você vai ter o seu ângulo de incidência aqui, o seu ângulo de refração aqui, ok? E fazendo um tracejado aqui, ó, aqui seria mais ou menos onde a pessoa espera, né, que a luz estivesse em linha reta e que o peixe estivesse. Na verdade, essa daqui vai ser a posição aparente do peixe, tá? Deixa eu limpar aqui. Pronto. Aí vai estar a posição aparente do peixe. E essa posição aparente do peixe vai estar a uma distância mais próxima da superfície de onde ele realmente está. Então você vai ter aí uma distância da imagem à superfície, né? Uma imagem virtual. E aqui também vai estar a distância do objeto, no caso seria o peixe até a superfície, o objeto real até a superfície, ok? Então essa imagem do dióptro plano vai te dar uma ilusão de que o peixe está mais próximo da superfície. Isso não acontece só com peixe, tá? Tudo que você olha, você, observador, olha de fora do fluido, de fora do líquido, e olha para algo dentro do fluido, eu dei o exemplo na outra aula, né? Você pode olhar dentro da piscina, ou um lago transparente, ou dentro de uma bacia, de um balde, tudo que está ali dentro vai parecer estar mais perto da superfície, vai parecer mais raso, tá? Nesse caso, ó, o objeto está na água e o observador está no ar. Então ele vê a imagem em uma posição aparente acima da posição real. Ok? Nós falamos isso na outra aula. Então nós temos o DI, distância da imagem à superfície, DO, distância do objeto à superfície. E aí há uma relação matemática entre DI e DO, né? Pegando as distâncias que eles possuem da superfície, e do outro lado, uma relação entre os coeficientes, né? Índice de refração no ar e índice de refração na água, ok? Vamos lá então, pessoal. Nesse caso, o observador está dentro da água, ele está aqui pegando carona na barbatana do tubarão, e ele que está observando e olha para fora da água. Existe uma ave passando. Bom, essa ave está a uma distância real mais próxima da superfície do fluido, está aqui, e devido à refração, o que ele vai observar é uma posição aparente da ave mais afastada da superfície. Isso se deve porque a água vai ter um índice de refração maior do que o ar, né? Então aqui, ó, essa trajetória aqui vai ser a que ele visualiza a ave. Então, devido à refração da luz, a imagem está posicionada acima da posição real do objeto. Nesse caso, a distância da imagem até o dióptro é maior do que a distância do objeto até o dióptro. O lado direito da fórmula ou equação deve ser invertido. Então, você vai ter aqui, ó, distância da imagem dividido pela distância do objeto, né, do observador, vai ser igual ao índice de refração da água dividido pelo índice de refração do ar. De modo genérico, a equação a seguir, que traz os índices de refração do meio, de onde a luz provém, o N provém, e o índice de refração do meio para o qual a luz passa. Então, ela fica adaptada, né? Essa mesma equação fica reescrita assim. A distância da imagem ao dióptro, dividido pela distância do observador ao dióptro, do objeto ao dióptro, vai ser igual ao índice de refração do qual a luz passa,
né? Para onde ela vai, para onde ela passa. E o índice de refração de onde a luz provém, de onde ela vem, certo? Porque, por que está escrito assim, professor, e não assim? É porque aqui é um dióptro plano, misturando aqui ar e água, mas poderia ser qualquer outros dois meios. Então, para não ficar escrevendo, é óleo, é água, é óleo, é ar, então você pode reescrever nesse sentido aqui, ó. Para onde ela vai, né? Para onde ela passa e para onde ela provém, de onde ela vem, ok? Vamos a um exemplo. Um pescador avista um peixe em um lago a uma distância aparente de meio metro da superfície. Considerando o índice de refração do ar igual a 1 e da água igual a 1,33, qual deve ser a distância real entre a superfície da água e o peixe? Então aqui, é uma boa questão, né? Então o observador está fora da água, o peixe dentro da água, índice de refração do ar 1, índice de refração da água 1,3, a posição aqui, um pescador avista um peixe a uma distância aparente de meio metro. Então ele avista um peixe aqui nessa posição, tá? Então essa não é a profundidade real do peixe, é a posição da imagem aparente. E ele quer saber qual é a distância real da superfície da água e o peixe. Em outras palavras, representamos aqui por H maiúsculo, ok? Então vamos lá, vai ficar assim. A distância real ou profundidade real que o peixe está em relação à superfície, dividido por Hzinho, né? Aí esse Hzinho vai ser o quê? Seria a profundidade da imagem em relação à superfície. O índice de refração da água pelo índice de refração do ar. Aí substituindo, profundidade real do peixe, não sabemos, escreve H maiúsculo. Profundidade da imagem, ou seja, onde ele está projetado, sabemos, 0,5, está aqui. Índice de refração da água foi fornecido no texto, 1,33. E índice de refração no ar também foi fornecido no texto, vai ser igual a 1, tá? E aí nós podemos reescrever assim, multiplicar aqui, cruzado. Então você vai ter H vezes 1, H, e 1,33 vezes 0,5, tá aqui. Multiplicou, você vai ter esse H 0,665 metros. Ou seja, dá para perceber aí que o peixe está numa profundidade maior, né? Ele está numa profundidade maior. A imagem dele foi projetada a meio metro, tá? Meio metro, ou seja, 50 centímetros. O peixe está de verdade a 0,665 do metro, né? Seria equivalente a 66,5 centímetros. Ou seja, houve uma elevação aqui, né? Uma elevação aparente de onde ele está para a imagem que foi projetada, ok? Continuando. Vamos apagar aqui. Exemplo 2. Qual a alternativa que melhor explica por que a profundidade aparente de uma piscina é menor do que a real? Então, esse exemplo da piscina eu usei bastante, né? Já comentei. Já comentei algumas vezes, mas agora vamos à explicação dele. Qual a alternativa que melhor explica por que a profundidade aparente de uma piscina é menor do que a real? Letra A. A luz refletida na superfície da água é perturbada pela luz refletida pelo fundo da piscina. Será que é isso, pessoal? Letra B. A luz refletida pela superfície da água sofre refração no ar. A luz refletida pelo fundo da piscina sofre reflexão total na superfície da água. A luz refletida pelo fundo da piscina sofre refração ao passar da água para o ar. E letra E, a luz é refratada ao passar do ar para a água. Então, olha só, nossa resposta aqui vai ser a letra D, né?
Mas vamos discutir um pouco mais as outras aqui. Letra A. A luz refletida na superfície da água é perturbada pela luz refletida pelo fundo da piscina. Não. Aqui ele está querendo justificar como se fosse falando de interferência. As duas ondas estão se encontrando na superfície e poderia dar interferência. Não. Então a explicação não é interferência, né? Está querendo falar de interferência. A luz refletida pela superfície da água sofre refração no ar. Não, tá? Se ela é refletida na superfície da água, ela não sofre refração. Então a B está errada. A luz refletida pelo fundo da piscina sofre reflexão total na superfície da água. Se fosse esse o caso, vamos lá. Aqui está a superfície, aqui está o fundo da piscina. Digamos que eu tenho uma fonte luminosa, aí aqui na superfície da água ela refletiu, certo? Quando chegou aqui na superfície da água, se ela sofrer reflexão total, ela não vai conseguir atravessar a água. E aí alguém que estivesse aqui fora observando, não ia conseguir enxergar o que tem no fundo da água, tá? Então a letra C também não faz sentido. A letra D é a que vai ser a resposta. A luz refletida pelo fundo da piscina sofre refração ao passar da água para o ar. De fato, vamos limpar aqui. De fato, se ele está no fundo da piscina, ó, ele sofre reflexão e quando ele vai da água para o ar, ele sofre refração, tá? Então, refração e reflexão. Ok? Então aqui nossa resposta é a letra D. Quando a luz refletida pelo fundo da piscina volta a emergir à superfície, ele sofre refração novamente. Como o índice de refração do ar é menor do que o da água, a luz propaga-se com maior velocidade nesse meio, afastando-se da reta normal da superfície. Isso causa a impressão de que o fundo da piscina está mais próximo, tá? Ou seja, também tem esse fator aí, que eu não comentei aqui, de que não só a trajetória da luz muda ao sair da água para o ar, como também a velocidade muda, tá? Na água, ela vai ter uma velocidade menor do que no ar, certo? E no ar, aproximadamente a velocidade da luz no vácuo, tá? Na verdade, a luz tem uma velocidade máxima e absoluta, né? Uma velocidade máxima, C, no vácuo. No ar atmosférico é uma velocidade levemente menor, mas a maioria dos livros de física, principalmente na educação básica, no ensino médio, eles vão tratar o ar como sendo a velocidade da luz equivalente ao vácuo, tudo bem? Aproxima-se, né? Então, esse raio luminoso estará mais rápido no ar do que na água. Vamos nessa. Dispersão da luz branca. Decomposição da luz branca em várias cores, que é o arco-íris, foi demonstrada em experiências de Isaac Newton por meio de um prisma. A dispersão é um fenômeno óptico que consiste na separação da luz branca, ou seja, separação da luz solar em várias cores, como a do arco-íris, cada qual com uma frequência diferente. Esse fenômeno pode ser observado em um prisma de vidro, tá? Um prisma, aí tá, falamos do prisma, matematicamente, visualmente, geometricamente, o que é o prisma? O prisma é um sólido geométrico formado por uma face superior, uma face inferior, paralelos e congruentes, também chamados de bases, ligados por arestas. As laterais de um prisma são paralelogramos, tá? Então aí está uma representação do prisma aqui e aqui. No entanto, para o contexto da óptica, é chamado de prisma. O elemento óptico transparente com superfícies retas e polidas, que é capaz de refratar a luz nela incidida. E aí nós temos aqui a imagem, né? Uma representação, a luz branca incidiu, sofreu refração e ao atravessar a outra superfície ou face do prisma, sofreu a segunda refração. Mostrando aqui, então, a dispersão da luz, ó, em várias cores, né? Em várias faixas monocromáticas, com
frequências diferentes, comprimentos de onda diferentes. Ok? O formato mais usual de um prisma óptico é o de pirâmide com base quadrangular e lados triangulares. A aplicação usual dos prismas ópticos é o seu uso para separar a luz branca policromática nas 7 cores monocromáticas do espectro visível, além de que, em algumas situações, pode refletir tais luzes. E aí vamos lá, o funcionamento do prisma. Quando a luz branca incide sobre a superfície do prisma, a sua velocidade é alterada. No entanto, cada cor da luz branca tem um índice de refração diferente e logo ângulos de refração diferentes, chegando à outra extremidade do prisma já separadas, tá? Mesmo que muito pouco ali, mas elas já estão separadas. Prismas ópticos. Os binóculos são instrumentos parecidos com os telescópios e servem para uso terrestre, observações diversas. São constituídos por lentes e um conjunto de prismas, tá? Então aqui está uma aplicação. Por isso que eu comentei mais há pouco, quase no comecinho da aula, que o conteúdo de hoje não contempla só curiosidades do dia a dia, né? Coisas que você vê e aparentemente não faz sentido. Eu tenho uma superfície ali que está molhada, mas não está. Só parece que está molhado. O navio parece que está flutuando na água, mas não está, certo? Então, assim, são fenômenos que você olha, por que isso está acontecendo? Tem um caráter de curiosidade. Por outro lado, esse mesmo conhecimento da refração e da dispersão já se torna um objeto, um instrumento de utilização prática. Já tem um meio e um fim para ele. É o caso dos prismas ópticos e a aplicação deles em observações. Aí já não é mais uma curiosidade, mas sim algo factível que existe e pode ser usado como tecnologia. Vamos lá, pessoal? Então, ok, tá? Temos a representação aí dos binóculos. Continuando. Tipos de prisma. Você vai ter prismas dispersivos, usados para separar a luz em suas cores do espectro. Você pode ter prismas refletivos, são usados para refletir a luz, e prismas polarizados podem dividir o feixe de luz em componentes de variadas polaridades. Então ele pode dispersar a luz, refletir a luz ou polarizar a luz, tá? Será que você já sabe a diferença entre o que é dispersar, refletir e polarizar? Dispersar, você vai lembrar de dispersão da luz, espalhamento. Refletir, lembra do efeito do fenômeno da reflexão, aqueles primeiros fenômenos estudados nos espelhos planos. E polarizar, né? Pensa aí, o que seria o polarizar? Então vamos lá, prisma refletivo. Olha lá, eu tenho aqui um raio incidente, né? Sofreu refração ao entrar, sofreu uma reflexão interna na outra face e sofreu uma outra refração ao sair. Então, reflectivo, tá aí, ó. Certo? Raio incidente, raio emergente, que seria o raio refratado. E eles estão formando aqui, ó, entre si 90 graus. E entre a normal, essa normal aqui, eles formam 45 graus. Aí você pode se perguntar assim, professor, mas nesse caso aí, teve refração? Teve. Aqui, ó. Aqui foi uma refração. E aqui? Uma outra refração, aqui embaixo, certo? Tá, mas se teve refração, por que o raio não mudou de direção? É porque eu já expliquei isso há umas 2 aulas. Por que ele não mudou de direção? Porque nesse caso, ele está incidindo a 90 graus da superfície. Ou, se você preferir, ele está incidindo a 0 graus da normal. E por isso, nesse caso, ele não muda a direção. Aqui, ó. Ele não muda a direção. Se ele entra a 90 graus, ele passa em linha reta. Ele não muda a direção. Aí ele entrou ali, ó, com a normal 45 graus. Então ele sofreu uma reflexão interna total. E na outra face, ele saiu a 90 graus da superfície. Ou a 0 graus da normal, tá? Ele também não sofreu
desvio, tá bom? Vamos nessa. Por que eu estou enfatizando isso? Porque nem toda refração vai fazer com que o raio luminoso mude a sua trajetória. Nesse caso aqui, se eu faço aqui uma normal e ele está a 0 graus dessa normal, ele não vai mudar a trajetória. E se eu faço aqui uma outra normal e ele está a 0 graus dessa normal, também não muda a trajetória, tá? Então tá aí, esse é um prisma refletivo. Continuando. Olha lá. Ah, professor, aqui eu sofri uma refração, aqui uma reflexão, aqui uma outra reflexão e aqui outra refração. Olha que bacana. Tá? Nesse caso aqui, ó, 2 refrações e 2 reflexões internas. Tudo bem? Polarização da luz. A polarização da luz ocorre quando a luz natural, que antes se propagava em todos os planos, passa a se propagar em um único plano. As fontes luminosas geralmente emitem luzes formadas por ondas eletromagnéticas que vibram em várias direções. Nessas, há sempre um plano perpendicular para cada raio de onda luminosa. Essa luz é chamada de luz natural ou luz não polarizada. Tá? O equivalente, vamos supor, eu tenho um feixe luminoso vindo nessa direção, então eu vou ter aqui em todas as direções aqui, ó. Ok? Não tem um plano definido, ou seja, não está polarizado, certo? Na natureza, existem substâncias que, ao serem atravessadas pelos feixes de luz, deixam passar apenas uma parte da onda luminosa. Então é como se fosse um filtro, né? Então ele vai se comportar como um filtro. Apenas uma parte dessa radiação em uma determinada direção consegue passar. Desse acontecimento ocorre um fenômeno chamado polarização da luz, né? E aí você lembra do óculos, né? Você tem um óculos polarizado? Ou já utilizou um óculos polarizado? Quando você for comprar um óculos escuro, aí você procura lá, polarizado ou não polarizado. Pega um óculos escuro não polarizado, aí dá uma olhada lá como que fica. Aí depois você pede um polarizado. Aí você olha e percebe a diferença. Fala, pô, realmente, se eu utilizar um polarizado, a percepção visual que eu tenho muda bastante. Por quê? Na lente do óculos polarizado, vai ter, por definição, esse material que vai deixar passar apenas uma fração ou porcentagem da luz em uma determinada direção. E tudo que não está naquela determinada direção vai ser ali barrado e refletido por aquele filtro, que é o polarizador, tá? Aí essa radiação eletromagnética, ela pode ser parte absorvida pelo material e a outra parte refletida, tá? E uma pequena fração consegue passar naquela direção que ele está polarizando. Vamos lá, pessoal? Então, a luz natural que antes se propagava em todos os planos, agora passa a se propagar em um único plano, tá? Que é aquele plano permitido pela polarização. Então aqui está uma representação mais interessante, ó. Eu tenho aqui a nossa estrela, o Sol, uma representação da luz natural. Olha o que eu tentei desenhar para vocês aqui, ó. Eu tenho um pontinho e todas as direções de sentido, né? Da radiação. Todos os sentidos da radiação dele aqui, ó. Ah, professor, cada vetorzinho desse é um sentido de oscilação da onda. Ok. Se ele chegar assim, né? Ele vai chegar com essa onda oscilando em várias direções aqui, de sentido. Quando ele passa pelo polarizador, aqui ó, esse tipo de prisma, quando ele passa pelo polarizador, ele só vai deixar passar em uma determinada direção. Ou seja, esse vai passar, esse aqui, né? Esse vai passar. E todos os outros serão barrados pelo polarizador, né?
ou fisicamente, parte da radiação é absorvida e a outra parte acaba voltando, sendo refletida, tá bom? E aí o que passa aqui é somente na direção que foi permitida pelo polarizador, te dando então uma luz polarizada, tudo bem? E aqui é o nosso eixo de propagação e sentido de propagação. Aqui uma representação plana do que aqui aparentemente está em mais dimensões, então uma luz não polarizada, indicando várias direções e sentidos, e aqui somente permitido passar nessa direção, então significa que a luz está polarizada. Essa seta de duas pontas significa que a propagação da onda eletromagnética é polarizada e ela está sendo vista de frente, ok? Vamos a um exemplo. A figura representa um prisma óptico, constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Um feixe luminoso composto por luzes vermelha, azul e verde incide na face A. Emerge na face B e, após ser refletido por um espelho, incide num filme para fotografia colorida, revelando aí 3 cores, ok? Então aqui vai ter essa representação, o feixe incidente, sofrendo a primeira refração. Perceba que aqui dentro, né? Vamos lá. Na face A, esse feixe incidente chega, sofre a primeira refração. Perceba que aqui dentro ele já sofre a dispersão, já tem um espalhamento, ou seja, aqui é a luz, né? Então aqui vai ser faixas monocromáticas dela. Então já sofre a dispersão e aqui ele vai sofrer a segunda refração, aumentando ainda mais, ó, essa abertura, né, para a dispersão. Então esses 3 feixes aqui agora separados, com frequência diferente, com comprimento de onda diferente, eles vão sair aqui, propagação retilínea, refletir num espelho plano e vão ser projetados no anteparo. Olha só. Viu como eles ficaram bem afastados um do outro aqui? Ok, vamos lá, pessoal. Certo. Além dessa ilustração visual do caminho que o feixe vai fazer, antes de chegar no prisma, após sair do prisma, após refletir no espelho e chegar no perfil do filme, a questão também traz essa informação interessante aqui, ó. Ele pega o espectro eletromagnético e amplia para a faixa do visível das cores. Então ele vai mostrar para você aqui, ó, você vai ter o violeta, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Não só isso, ele faz uma relação crescente do comprimento de onda, tá? Então ele está dizendo que daqui para cá, o comprimento de onda da onda eletromagnética está aumentando. O que eu posso concluir com essa imagem? Vamos apagar aqui. O que eu posso concluir com essa imagem? Concluir, por exemplo, que o vermelho tem um comprimento de onda maior que o verde, por exemplo. Eu posso mostrar que o laranja tem um comprimento de onda maior que o azul, por exemplo, certo? Porque aqui eu tenho uma sequência crescente do comprimento de onda, certo? Mas nesse caso aqui, da questão, ele menciona que é luz vermelha, azul e verde, tá? Então o vermelho tem um comprimento de onda maior do que o azul, que por sua vez aqui, cadê? O vermelho tem um comprimento de onda maior do que o verde, certo? Então, comprimento de onda do vermelho maior que comprimento de onda do verde, que por sua vez tem um comprimento de onda maior do que o comprimento de onda da luz no azul. Ah, professor, interessante, tá? E outra coisa que você vai lembrar também é que a frequência da radiação, a frequência da onda, é inversa ao comprimento de onda. Se eu for analisar a frequência, aí é o contrário, tá? Enquanto que o comprimento de onda está aumentando para a direita, a frequência está aumentando para a esquerda, a frequência. Então eu posso dizer que o azul tem uma frequência maior do que a luz verde e o verde tem uma frequência maior do que o vermelho, tá? Que eles são inversos, tá? Comprimento de onda e frequência.
Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constata-se as seguintes cores, né? E aí vai ter as nossas opções de cores aqui, ó. Dando uma olhada no espectro eletromagnético, né, no perfil de cores do espectro eletromagnético, nós vamos deduzir aqui, ó, que o perfil de cores vai ser assim. Este aqui, né, vai ser o azul, ó. Esse que vem por baixo aqui vai ser o azul, e ele vai refletir no espelho. Então aqui em cima nós vamos ter o azul. Esse que é intermediário, né? Esse intermediário vai ser o verde. E o outro, na outra ponta, mais afastado, vai ser o vermelho. Tudo bem? E aqui a nossa resposta, pessoal, vai ser então a letra A. Você vai ter, de baixo para cima, o vermelho, o verde e o azul. E a explicação vai estar exatamente nessa posição relativa deles, aqui, ó, a posição relativa deles aqui no espectro eletromagnético. Sabendo que há uma relação entre frequência e comprimento de onda, e que essa relação de frequência e comprimento de onda é que vai determinar esse espalhamento e dispersão entre eles, ok? Então vamos lá, exemplo 3. Se fizermos incidir sobre um prisma fino, feixe de luz branca, veremos emergir do outro lado um feixe de luz colorido e mais espesso, que nos lembra um arco-íris. Com relação a esse fenômeno, que é chamado de dispersão da luz, assinale a alternativa que contém uma afirmação incorreta. A luz branca é uma combinação das cores do espectro. O índice de refração absoluto do prisma é único para todas as cores. As cores do espectro são puras. O índice de refração absoluto do prisma é diferente e maior para a luz violeta do que para a luz vermelha. E o índice de refração absoluto do prisma é maior para a luz violeta do que para a luz vermelha. E aí a nossa resposta, aqui vai ser uma resposta, ele pede aqui, ó, assinale a alternativa que contém a afirmação incorreta. Nossa resposta aqui, incorreta, né? A alternativa que estava dizendo algo não verdadeiro é a letra B. O índice de refração absoluto do prisma é único para todas as cores. E isso não é verdade, né? Ele vai depender da cor, tá? Ele vai depender da cor. Aí por que, professor, que ele vai depender da cor? Essa equação aqui, ó. Nós estudamos ela na primeira ou na segunda aula de refração. O índice de refração vai ser a velocidade da luz propagada no vácuo dividido pela velocidade da luz propagada no meio. Mas se eu coloco ali a luz no espectro do azul, para se propagar no prisma, ele vai ter uma velocidade. Então o índice de refração vai ser 1. Se eu coloco a luz no espectro do vermelho para se propagar no prisma, o índice de refração vai ser outro. Então por isso que é falso eu dizer que o índice de refração absoluto dele é único para todas as cores. Porque na verdade ele depende do comprimento de onda e da frequência daquela radiação que está atravessando. Tudo bem? Então vem aqui comigo. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, até a próxima. Tchau, tchau.